a gente está acompanhando essa discussão e acompanhando também o envio, né? O aguardo para o envio desse pedido de impeachment ao Senado por parte do presidente. E, Carla, você tem informações sobre isso? Porque a gente sabe que o novo ministro da Advocacia Geral da União, a apuração sua, ele não deve assinar esse documento que vai ser entregue ao Senado. É isso? O Bruno Bianco, apesar de leal, vai ficar de fora dessa, não quer colocar o nome dele nesse documento, Carla? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Carol. Ótimo falar com a Carol aqui, que a gente só se encontra nos bastidores aqui. Diego, então, na verdade, o Bruno Bianco vai ter aí o que a gente diria do primeiro teste dele na AGU, né? Dentro da AGU há uma pressão para que ele não faça isso e ele tem sinalizado que não vai fazer isso. Muito provavelmente, auxiliares do presidente dizem que ele mesmo vai assinar esse pedido. E aí tem uma grande questão, né, que a gente questionou aqui algumas pessoas, conversei com algumas fontes que estão aí no entorno do presidente para o que será esse pedido. E aí tem uma questão muito, enfim, para ver como a coisa está politizada, o que dizem aqui é que, na verdade, vai ser um pedido muito mais político e simbólico do que, de fato, jurídico. Eles não encontram muitos instrumentos e argumentos jurídicos para subsidiar um pedido de impeachment dos ministros do STF com crime de responsabilidade, por exemplo. Um dos argumentos que o Bolsonaro deve colocar aí nessa lista é, por exemplo, que o Barroso foi ao Congresso falar sobre reforma eleitoral, que poderia ser acusado como uso político do cargo, alguma coisa nesse sentido. Só que lá no Planalto mesmo admitem que esse argumento ele é fraco, porque o Barroso foi ao Congresso através de um convite, inclusive um convite feito por alguns deputados bolsonaristas. Ou seja, aceitar um convite do Congresso configura crime de responsabilidade? É um pouco complicado. No caso do Bruno Bianco, ontem o presidente conversou com o novo ministro da AGU, conversou também com o ministro da Justiça, Anderson Torres, e começaram a conversar sobre essa questão do pedido de impeachment. Na AGU há um entendimento que, pela Constituição, o artigo 131, eles falam, é papel da AGU representar a União, né, os três poderes aí. Então, a Carol até que entende melhor aí do tema do Supremo, tem uma questão que até poderia, eles dizem que ele precisa manter uma neutralidade ali, porque ele poderia vir a ter que defender o próprio Supremo no Congresso em relação a essa ação. Então, ele precisa manter uma equidistância, né, dos dois poderes, porque ele poderia vir a atuar em relação a isso. Então, justamente por isso é muito improvável que haja assinatura da AGU nesse pedido que ainda carece de argumentos para ser entregue. Uma coisa importante que esse pessoal aí que tenta atuar, né, como apaziguador, ou como o Ciro mesmo se classificou na posse dele como amortecedor de alguns problemas, em relação a demover o presidente dessa ideia, pelo menos até agora, o entorno dele diz que está difícil, que provavelmente não vai conseguir, não estão contando com isso, mas também até agora, pelo menos, eles conseguiram aí o que eles estão considerando uma vitóriazinha, é que tiraram da cabeça do presidente, de novo, é sempre bom frisar quando a gente está falando do presidente, pelo menos por enquanto, a ideia de ele atravessar a rua e levar pessoalmente esse pedido ao Senado, o que poderia causar ainda uma nova crise, né? Porque aí o Pacheco, que a gente viu falando aí agora há pouco, ia ter que receber o presidente, ou não receberia o presidente, ou receberia de portas fechadas. Enfim, essa ideia, a princípio, segundo auxiliares do presidente, neste momento não está sendo mais considerada. Mas em relação a levar adiante ou não o pedido, aí, por enquanto, Diego, dizem que mesmo sem argumentos, o presidente continua aí focado e vai levar adiante essa história, né?